Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui de novo para sentar com vocês e a gente fazer mais uma tag dos 50%. Caramba, gente, já passou meio ano do ano de 2026, estamos aqui para falar sobre tudo que eu li nesse primeiro semestre, quais foram os livros que eu mais gostei, quantidade de livros que eu li, coisas que eu gostei, que eu não gostei, enfim, tudo que a gente faz aqui nessa tag de 50%. Eu gosto de pegar a tag original e dar uma adaptada aqui para o meu estilo, para as coisas que eu gosto de acompanhar e tudo mais. Eu não faço aquela tagzinha padrão, respondendo aquelas perguntas e tudo mais. Se vocês gostarem, comenta aqui. Eu posso continuar fazendo desse estilo ou mudar um pouquinho, a gente vai conversando, eu vou ajustando aqui também o conteúdo. E já vamos conversando, eu não gosto muito de ficar fazendo vídeo sem conversa, então conforme eu for falando aqui, vai comentando aqui embaixo quais livros que você leu e gostou, que você leu e não gostou, que você tem vontade de ler. Vamos conversar um pouquinho, vamos fazer desse vídeo um grande bate-papo. Já pega sua água, seu café, sua pipoca, roda a vinheta, bora pro vídeo. Bom, tag dos 50% é um grande momento que a gente senta para fazer um balanço do meio do ano. Eu tô gravando esse vídeo para vocês dia 22 de junho, finalzinho, reta final do mês de junho, e eu vou falar para vocês onde eu estou nesse primeiro momento aqui do ano, onde nós estamos com relação a números, leituras, o que eu já li, meus favoritos, que eu menos gostei. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então eu vou olhar aqui, que eu tô olhando pro monitor, que eu tô com a minha planilha de leitura aqui pra gente conversar. Então, nesse ano, e tô com meu caderninho aqui com as coisas anotadas. Esse ano de 2026, até agora, até dia 22/6, eu li ao todo 30 livros. Então, ficou redondinho, mas o ano passado eu tinha lido 29, esse ano eu li 30, então tá na mesma média de leitura ali. Desses 30 livros que eu li, eu gosto muito de acompanhar, são autores novos ou repetidos que eu li, né? Então, desses 30 livros, eu li 14 novos e 16 repetidos. Então tá bem ali, mais ou menos, né, de autores novos repetidos. Eu gosto muito sempre de estar pegando autores novos para entender como que funciona, me expor a leituras diferentes, assim como de países diferentes, né, porque a gente sabe que a gente lê muito Estados Unidos e Inglaterra, né. E esse aqui eu acho que eu dei uma flopada. Eu li muito Estados Unidos e Inglaterra. Dos 30 que eu li, nossa, muito, olha... Dos 30 que eu li, 22, na verdade, 19 são dos Estados Unidos, 3 são da Inglaterra, um livro do Japão, que é Meus Dias na Livraria Morizaki, e eu li 3 livros de autores canadenses. Então, é uma coisa diferente também. Então, preciso dar uma diversificada mais nas minhas leituras agora para o segundo semestre. Esse é um ponto que eu vou ficar de olho, em fazer um pouco mais de diversidade para as minhas leituras. Eu gosto muito quando eu mesclo diferentes origens dos autores, se é um autor novo ou não, se é um autor repetido, então isso eu faço muito. Eu também costumo acompanhar se eu li mais autores homens ou mulheres. Reparação histórica, né, galera? E dos 30 livros que eu li, só 7 livros são de autores homens. Todos os outros 20 livros que eu li são de autoras mulheres. Então, tô gostando já dessa organização. Dos livros que eu li, desses 30 livros que eu li 7 livros de fantasia. Eu li... Na verdade, eu li 7 livros de fantasia, mas eu também li bastante romantasia, que eu tô me aventurando mais agora. Então, ao todo foram 12 livros, entre fantasia e romantasia. Eu li também 3 livros de sci-fi. E suspense, que é um dos que eu leio bastante também, eu li 9 livros de suspense. Então tá bem divididinho aí essa lista, né, de como que tá a organização dessas leituras. Vamos falar de tamanho dos livros. Eu li os livros uma média ali, que tá bem ali do tamanho padrão, né, uma média de 300 e poucas páginas. Mas tiveram alguns livros que eu li que foram maiores ou que foram menores. O maior livro que eu li esse ano até agora foi Caçador Sem Coração, que tinha 456 páginas. E o menor livro que eu li até agora foi Meus Dias na Livraria Morizaki, que tem 176 páginas. Eu costumo acompanhar também se eu li
por vontade ou se eu li por compromisso, né, para fazer algum conteúdo. E aí, desses 30 livros que eu li, 20 livros eu li por compromisso, para fazer algum conteúdo, e 10 livros eu li porque eu tenho vontade, né, vontade de ler. Eu olho assim e falo, putz, vou ler, não necessariamente que eu já tô pensando em algum conteúdo que eu vou fazer com aquele livro. E isso para mim já me gera uma reflexão, né, de tipo, putz, eu queria ler mais livros porque eu quero. Então, meu desafio para o segundo semestre é ler pelo menos metade ali, metade porque eu quero, metade porque eu quero fazer algum conteúdo, para eu conseguir também não ficar tão cansado com as leituras, não ter a leitura como uma obrigação de ler para fazer um conteúdo, né? Então eu quero dar uma diversificada. Em avaliação de leitura, também eu tive uma média ali de 4 estrelas, a minha média de leitura foi 4 estrelas. Eu tive boas leituras esse ano. Eu tive 4 livros que eu dei 5 estrelas. E eu tive 4 livros que eu dei 3 estrelas. Minha menor nota foi 3 estrelas. Então vamos falar dos melhores e dos que eu menos gostei? Então vamos começar pelos que eu menos gostei. Deixar os melhores para o final. Então, dos que eu dei menor nota, eu vou falar de 2 aqui. Primeiro, A Intrusa, da Frida McFadden. Todo ano sempre aparece um Frida nesse Melhores e Piores. A Intrusa, da Frida, pra mim foi um livro 3 estrelas, assim. Aquele livro que conta a história de uma mulher que tá no meio do nada, numa cabana abandonada, e aí ela vai, inclusive nesse lugar que ela tá anunciando que vai ter uma tempestade e tudo mais. Ela tá preocupada com isso, porque pode cair uma árvore na casa dela e tudo mais, teve alerta ali da Defesa Civil, então ela tá se preparando para essa tempestade. E aí, quando ela tá já com tudo fechado e tudo mais, ela ouve um barulho do lado de fora e ela vai ver o que tá acontecendo, óbvio. Sempre que tem alguma coisa assim, os personagens vão ver, né? Na vida real, nunca sairia de casa nesse tipo de situação, mas ela vai lá ver o que tá acontecendo. E aí, quando ela sai de casa, que ela vai pra, tipo, o galpão de ferramentas, alguma coisa assim que é fora de casa, ela vê que tem uma mulher lá dentro. E aí, o que ela faz? Ela convida essa mulher pra entrar dentro da casa dela. É lógico que a gente sabe que isso não ia dar bom, que isso com certeza ia dar ruim, e o livro vai se desdobrar em cima disso. E o livro ele é contado entre presente e passado, assim como sempre todos os livros da Frida tem esse plot, né, de presente e passado, de contar alguma coisa que no fim das contas vai ter uma reviravolta ali, né, um plot twist. E eu dei 3 estrelas para esse livro, achei um livro bem batidinho, sem nada demais, assim, sabe? Ok só. Outro livro que eu dei 3 estrelas esse ano foi Corpos na Areia. Esse livro, ele era um livro que, tipo assim, pra mim eu tinha tudo que eu gosto. Eu adoro livro que fala sobre pessoas ricas, sobre dramas, sobre perrengue de gente rica, tipo White Lotus, tipo Big Little Lies. Se vocês já assistiram essas séries, é bem nesse estilo, assim. Eu gosto muito de séries assim, livros assim. E Corpos na Areia me prometia tudo nisso, né? Então é um lugar de rico, uma praia bem tipo Hamptons, uma coisa bem americanas. Nesse caso aqui ele se passa na Inglaterra. E é bem tipo assim, aquele lugar que os ricos vão para passar férias de verão. E a gente vai ver ali que vai ter acontecido um crime logo no começo do livro, né? Mostra que alguém morreu e não fala quem morreu nem quem matou, e a gente vai tentar entender ali. E o livro ele vai contado pelo ponto de vista de várias pessoas que estão ali naquela cidade. Uma coisa que eu gostei desse livro é que ele está contando o ponto de vista do Ricardo, que está conversando com uma pessoa aqui. E aí tem uma outra pessoa que está observando a gente conversar, e o próximo capítulo ele é contado do ponto de vista dessa pessoa. E aí ele fala assim, putz, eu vi o Ricardo conversando com fulano, e aí deixa eu lembrar, contar uma situação que aconteceu assim, assim, assado. E aí ele vai contar de uma situação que tinha ele e mais uma outra pessoa, e tinha um terceiro. E aí o outro capítulo é contado pelo ponto de vista desse terceiro. Então esses pontos de vista meio aleatórios, de pessoas diferentes, eu achei muito legal, bem diferente, assim, a forma como a autora criou, mas eu achei que o livro tinha muita fofoca, muito drama de gente rica e pouco suspense. Porque logo no começo tem essa pitadinha de suspense, de que alguém morreu e tal, mas depois ninguém fala mais nada disso. Ele só vai voltar nesse assunto faltando tipo 50 páginas para acabar o livro. E aí faltou para mim ter aquela coisa durante o livro que tipo, putz, o que vai acontecer? Putz, todo mundo tem motivo pra morrer ou pra matar,
sabe, tipo, que me deixasse com aquela expectativa de que o livro realmente fosse acontecer alguma coisa muito importante. Então, pra mim, acho que faltou um pouco, e aí por isso que eu dei 3 estrelas. Mas não é um livro ruim, né? Assim como o outro, 3 estrelas é uma nota boa. Se a gente pegar ali que eu dou de 0 a 5, 2,5 é a média, ele tá um pouco acima da média, mas também não é nada demais. Agora vamos falar dos melhores do ano? Vamos! Então eu dei 5 estrelas para 4 livros esse ano. O primeiro deles foi Um Casal Perfeito. Nesse livro aqui a gente vai ter um casal, que é um casal perfeito, que vai ter a vida perfeita. O marido ele é um apresentador de jornal, de programa de jornal, e ele é casado com uma enfermeira, e eles são tipo o casal de ouro, que dão festas, que apoiam, lutam contra a bebida de direção e tudo mais. Então vai ter essa vibe assim, só que logo no começo o marido perfeito aqui dessa família bebeu e vai dirigir, e vai acontecer um acidente que vai colocar o casamento deles em xeque. E assim, eu gostei muito dessa história, a forma como a autora criou, construiu tudo isso. Pra mim foi um livro 5 estrelas que eu fiquei odiando esse cara o livro inteiro, assim. Então eu super recomendo essa leitura. O segundo livro pra mim, que foi um livro 5 estrelas, é Margot Está em Apuros. Esse é um livro que eu fui convidado pela editora Ruco, pela Apple TV, pra assistir os primeiros episódios no cinema, e aí eu ganhei o livro lá, e eu assisti essa série. Gente, é muito gostosa, assistam a série. Se vocês não quiserem ler o livro, assistam a série. A série é muito boa também. E o livro vai contar a história da Margot, que ela tem um filho, ela engravida do professor dela da faculdade, e vai contar um pouco mais desse drama da vida dela, como que ela organizou a vida, como que ela superou isso, como que ela vive, né, agora essa nova vida que ela não sabe, né, que ela ainda não sabe como que ela vai fazer. Então, pra mim, esse livro foi tipo muito bom, tinha umas partes muito engraçadas, tinha umas partes dramáticas muito boas também, o desenvolvimento dos personagens. Eu gostei de tudo desse livro, gente, só leiam. Contei errado, não foram 4 livros 5 estrelas, foram 3. O terceiro livro que eu dei 5 estrelas foi A Reina de Intrigas, que esse aqui é uma romantasia que eu comecei a ler esse ano no Clube de Romance, lá no Leitores Sem Parada. E esse daqui, ele é um livro que ele tem pitadas de romance, não é uma romantasia. Ele tem ali algumas coisinhas mais de romance e tal, mas o foco do livro ele é muito na fantasia, muito na construção dos mundos, na mitologia dos djinns. Esse é um livro que ele fala sobre mitologia persa, então tem uma vibe assim muito legal. Ele vai ter também uma vibe de intrigas políticas, disputa do trono, guerras que estão iminentes. Então tem tudo que eu gosto nesse livro. Eu sei que é uma série, acho que tá no 4º livro. Eu tô doido pra continuar essa série, a gente vai continuar lendo no clube. E eu tô muito a fim de ler, então eu só recomendo que vocês leiam. E agora, menções honrosas aqui também. Eu quero falar sobre Messias de Duna. Eu li Messias de Duna, que é o Duna 2 esse ano também. Eu gostei muito, foi um livro 4 estrelas. Gostei muito mesmo. A gente tá continuando a série de Duna também esse ano lá no Clube Leitores Sem Parada. Eu quero comentar também sobre Casa de Cinzas e Sombras e Casa de Guerras e Ossos, que são 2 livros. É uma série também que vai ser uma trilogia de romantasia, que eu tô muito romantaseira agora, né, galera? Esse aqui eu li esse ano, foi um seguidinho do outro, assim, eu adorei, tô doido pra continuar essa série. O terceiro sai ainda esse ano, eu tô muito afim de ler, então vem aí. Então, gente, é isso. Esse é um pouquinho do meu resumo de leituras até aqui, o que eu gostei, o que eu não gostei, como foram as minhas leituras, principais notas, coisas que eu quis trazer aqui pra vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa aqui embaixo também quais desses livros vocês leram, quais vocês ficaram com vontade de ler também, pra gente conversar um pouquinho mais nos comentários. Deixa sua recomendação também, quais foram os seus favoritos de leitura esse ano, que eu quero pegar algum deles pra ler no segundo semestre. Então, se você gostou, já deixa seu like, comenta aqui embaixo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!